O tema criatividade, inovação e mudança nas religiões. Então, com a palavra. Ok. Bom, em primeiro lugar eu quero adverti-los, né, que esse é um tema que eu ainda estou desenvolvendo, né? Então pode ser que tenha muita coisa que depois eu vá rever, né? Mas até aqui esse tema, na verdade, é uma... Eu tenho quanto tempo? Meia hora? Meia hora. É uma continuidade do que eu estudei no doutorado. Além da graduação, eu venho estudando Austin, no mestrado também, no doutorado eu encaminhei para Austin / diversidade religiosa. E é o que eu venho estudando, diversidade, e a partir daí eu venho pensando, né? Existe a diversidade religiosa, mas existe também a mudança nas religiões, né? E aí tenho pesquisado e a minha intuição é que existem mecanismos que são próprios e adequados para que isso aconteça, as mudanças nas religiões. Então esse vai ser o tema dessa minha exposição de hoje. Para isso eu vou precisar colocar aqui algum contexto, para que não fique solto e as pessoas, mas não era assim, religião não é isso, eu não sei o quê. Então, vou colocar a minha definição de religião, que é que dá suporte, ou seja, os pressupostos que dão suporte à minha apresentação. Então, a religião, para mim, ele é um conjunto de símbolos, crenças e práticas sociais, que afirmam a existência de uma realidade metafisicamente e axiologicamente final, a partir da qual é possível alcançar um bem supremo ou um estado de realização plena. Então, se eu defino a religião dessa forma, com vamos dizer assim, essa cor social, eu entendo ela como inserida no domínio mais amplo da cultura em termos gerais, com produção humana, né? Do espírito humano, né? E essa cultura nasce da nossa interação com o mundo, com as dimensões físicas e humanas da existência. E isso aí gera, né, uma série de crenças sobre, não só crenças sobre o mundo físico, mas sobre o mundo, vamos dizer assim, transcendental, né? Então isso é o que eu entendo da religião. Depois, nem todo mundo tem estudado diversidade religiosa, então eu vou falar só aqui rapidamente, só para contextualizar. Diversidade religiosa se refere à existência de várias religiões no mundo, que estão socialmente estabelecidas, que professam crenças, rituais, realizam rituais, cultuam realidades últimas e caminhos para a realização humana específicos e diferentes. Então a questão é, como é que se explica isso, né? Por que tanta diversidade? Isso é um problema que eu não vou entrar agora. Mas a verdade é que você não tem como, né, escolher e dizer assim, essa é a verdadeira. Não tem como. Porque qualquer escolha, a probabilidade de erro é muito grande. Suponha que você tenha 100 religiões, tem muito mais. Suponha que tenha 100. Se você escolhe uma, né, a sua probabilidade de acerto é 1 sobre 100. A sua probabilidade de erro é 99. Né? 99 sobre 100. Né? Quer dizer, é muito, muito difícil você acertar. Né? E aí, o que acontece no mundo? Né? As pessoas têm diferentes respostas, ou diferentes, vamos dizer assim, modos de encarar essa diversidade. E aqui eu coloquei os 3 básicos, mas eles se subdividem em uma série de outras coisas, né? E tem várias nuances, detalhes, etc. Mas o normal são esses 3 tipos, né? Exclusivismo, inclusivismo e pluralismo. Exclusivismo, o próprio nome está dizendo, só a minha religião é verdadeira, as outras são erradas. Inclusivismo a minha é a certa, mas algumas têm alguma coisa certa e eu posso esperar que elas um dia vão se igualar com a minha em termos de verdade. E o pluralismo seria aquela posição, em termos gerais, porque também tem vários tipos de pluralismo, mas em termos gerais seria você aceitar que todas as religiões têm algum tipo de, vamos dizer assim, elas são corretas, né, no sentido em que elas buscam a mesma coisa, por caminhos diferentes,
mas buscam a mesma coisa, que seria a realização humana. É claro que eu estou aqui fazendo uma coisa rápida, né, porque é só um contexto, né? Muito bem, agora começamos aqui a discussão do que eu estou realmente estudando. Então, entre os mecanismos de interação humana, a tradição e a criatividade têm papel importante nesse processo dialético da religião, que vai resultar em inovação de crenças, certo? De um lado você tem a tradição, de outro lado você tem a criatividade. E como isso é trabalhado no sentido de criar novas formas de entender a religião, né? De modificar algumas crenças, de alterar alguns preceitos, né? A partir dessa interação. Eu estou entendendo aqui, né, que o nosso modo de ser estar no mundo é o conjunto ele é representado pelo conjunto de realizações físicas, culturais, humanas, e é com base nelas que nós construímos nosso destino como seres humanos no mundo. Tá certo? Então vamos começar com tradição. A tradição, no âmbito das religiões, ela é associada à transmissão de saberes, rituais e crenças por gerações. Normalmente, a tradição, ela representa assim, uma espécie de selo de qualidade. Quando você diz que uma coisa tem uma tradição centenária, aqui em Brasília é até interessante, que às vezes, né, você pega uma cerveja alemã e tem assim, desde 1500 e não sei quanto, né? Ou seja, tem 500 anos, 600 anos, sei lá quanto, a cerveja. Aqui a gente passa assim como Brasília é muito nova, aí tem uma loja lá, ou uma empresa, diz assim, estabelecida desde 1990, né? Quer dizer, como se fosse uma tradição enorme, né? Mas para Brasília... passado. Pois é, eu vou só botar assim, desde o século passado, que o pessoal bota o ano, né? Mas o pessoal bota o ano, né? Então, uma coisa que foi criada aqui em 1980 é uma coisa já de uma tradição, né? Então, Lewis e Hannah ressaltam, e aqui começa a confusão, que essa continuidade pode ser aparente, já que a autoridade de determinadas tradições religiosas não decorre da comprovação histórica, mas da maneira como são percebidas por seus adeptos. Isso é que interessa, porque você não estava lá no momento. Claro que a história, né, vai ter uma narrativa que pode ser transformada ao longo do tempo, né? Essa perspectiva desses dois autores dialoga com uma obra que foi muito importante nesse aspecto da tradição, né? de rever essa questão da tradição, que é do Hobsbawm. O Hobsbawm é aquele mesmo historiador, tá? E ele escreveu um livro sobre o nome do livro dele é A Invenção das Tradições. Tá certo? E ele, segundo ele, as práticas simbólicas podem ser construídas com aparência de antiguidade para consolidar valores contemporâneos. Então, essa é a questão do Hobsbawm e Hannah. Dizem então, define o que é para eles a tradição inventada. Esse termo tradição inventada é usado em um sentido amplo, mas não impreciso. Inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente instituídas, quanto aquelas que emergem de maneira menos facilmente rastreável dentro de um período breve e datável. Uma questão de alguns anos, talvez, mas que se estabelece com grande rapidez. A transmissão da tradição, ela normalmente acontece assim, de acordo com alguns autores, em dois momentos. No primeiro momento, as religiões alegam que seus credos e práticas foram originalmente transmitidos de uma fonte transcendente. Em um segundo momento, apresentam narrativas explicativas de como as doutrinas e práticas reveladas foram transmitidas do passado até os dias atuais. Isto é, como
a partir das fontes transcendentes originais, essas revelações chegaram até os integrantes atuais da comunidade religiosa. Então, no primeiro momento tem a revelação e no segundo momento tem a construção, né, da tradição, ou seja, como isso vai ser reproduzido ao longo do tempo até chegar ao tempo histórico mais distante. Hammer e Lewis, 2007, consideram algumas práticas que revelam a forma como uma falsa tradição pode ser construída. Primeiro, textos podem ser estrategicamente construídos para dar a impressão que foram escritos por outra pessoa. Eu lembro da história do Dionísio, né? Aeropagia, né? Que hoje ainda tem quem acha que era o Dionísio, tá? Que era discípulo de Paulo, mas já foi espalhado, era outro Dionísio e tal, né? Então, isso é uma das formas, né? Eu me lembrei desse exemplo porque é conhecido por quase todo mundo, né? Segundo, textos anônimos, erroneamente atribuídos a pessoas conhecidas por tradutores ou comentadores. Me lembro também, ontem até estava conversando com o palestrante, né, o Marcos Aurélio? Marcos Aurélio. Que eu, outro dia eu ouvi um comentário na internet de que o Tomás de Aquino teria escrito um livro sobre, que falava de misticismo. E aí o Marcos Aurélio disse, não, de fato existe esse livro, até falou o nome do livro e tal, mas acho que já foi, de alguma forma, excluído que esse livro era dele, né? Mas se você pesquisar na internet, há pessoas que continuam, né? Há uma controvérsia, tem gente que continua dizendo que é dele e tal. Então, esse é um exemplo disso aqui, né? Textos anônimos, erroneamente atribuídos a pessoas conhecidas por tradutores ou comentadores, né? E aí você tem exemplos mil aí na história, né, dessas coisas. Documentos podem ser atribuídos a pessoas que nunca existiram, né? Existem exemplos disso aí também, né? Exemplos de pessoas, né, que nunca existiram e que esses documentos muitas vezes foram escritos para burlar mesmo, né? Outras vezes aproveitaram um documento lá e atribuíram a determinadas pessoas. E por fim, interpretações criativas da tradição. Isso é muito importante e talvez seja o mecanismo mais utilizado hoje, é você alargar um pouco, né, vamos dizer assim, aquelas linhas que marcam a tradição, para você incluir coisas novas que estão surgindo no mundo. Então, tem a história quem é que vai se salvar, né, de acordo com a religião cristã, né? Só os cristãos. Não, peraí, mas tem os judeus. Não, tudo bem, os judeus vai. Mas aí como é que fica o cara que está na África, que nunca teve acesso à religião cristã? Ele não vai nunca para o céu? Não, depende, né? Depende. Se ele tiver acesso e acreditar em Cristo, então ele também vai para o céu. Ou seja, as tradições, né, elas podem ser também, de alguma forma, vamos dizer assim, alargada, de forma a dar conta de mais coisas, à medida que vão surgindo os problemas. Isso não tem problema nenhum que isso aconteça. Isso acontece com tudo, até com a interpretação constitucional, né? Não, isso aqui não é assim, bem assim, é de outra forma e tal. Os militares são os caras que devem, né, zelar pela Constituição, aquele artigo lá da Constituição, está aqui na Constituição. Não é assim e tal, então tem toda essa briga, mas há sempre as interpretações criativas de tudo, né? Isso faz parte da cultura, né? É assim que as modificações culturais acontecem, né? Tem a contabilidade criativa. Tem a contabilidade criativa, né? Tudo de todo, né? A criação é uma capacidade humana incrível, né? A gente consegue criar coisas, né? Até, né, coisas assim impensáveis, né? Por exemplo, né, toda essa trama golpista, a culpa foi do Mauro Cid. Mauro Cid, né, a culpa é do mordomo, né? A culpa
estão dizendo, né? Mauro Cid que armou tudo, ele que queria ser presidente, sei lá. Enfim, então esses Lewis e Hammett, eles não chutam a coisa, eles documentam, né? E colocam exemplos, né? E aí eu trouxe essa tabelinha que eles fizeram, não é bem uma tabela, são vários artigos, né? Que compõem esse livro e que são exemplos de tradições que foram moldadas de acordo com as disputas de poder, de identidade e controle discursivo. Então, a tradição religiosa, zoroastrismo, recontextualização de textos antigos redescobertos, local na Pérsia. Budismo tibetano, disputa entre tradição textual e autoridade monástica, no Tibete. Cientologia, criação de narrativa revelada contemporânea, Estados Unidos. Inclusive, aquele cara do Missão Impossível, né? Ele é um adepto da cientologia, né? Um adepto ferrenho. O Tom Cruise, né? Tom Cruise. O judaísmo rabínico, consolidação textual pós-exílio como origem tradicional, Israel-Babilônia. Tá? Então, não é solto no espaço. São casos estudados, né, por esses autores, e eles chegam à conclusão de que houve uma estratégia de tradução inventada aqui, ou modificada, né? Bom, sobre tradição é isso. Um outro mecanismo importante é o sincretismo, para poder gerar, né, a inovação. Além da invenção da tradição, existe também o sincretismo como outro mecanismo capaz de gerar inovação. Uma característica importante da experiência humana do sagrado é despertar a capacidade de reelaborar e remontar criativamente símbolos que governam as ordens sociais, culturais e institucionais da sociedade. Um exemplo, a camiseta da seleção, utilizada, né, por um grupo político, né, a bandeira do Brasil, agora a bandeira americana, né, quer dizer, são símbolos que são utilizados para outra forma, né? São criativamente modificados o seu simbolismo, né, para dar outro significado. Os mecanismos básicos por meio dos quais esse entusiasmo criativo da experiência sagrada ocorre socialmente são a invenção da tradição e o sincretismo. Claro que existem outros. Eu estou focando nesses dois aqui, que é a invenção da tradição e o sincretismo. Então, através dele, esse entusiasmo criativo da humanidade vai trabalhando no sentido de atualizar tradições religiosas, atualizar credos, atualizar doutrinas, né? Você vê hoje, não sei se é o caso, mas tem essa história do pessoal evangélico, né? Com essa coisa de que você tem que se dar bem na vida, você tem que ficar rico, você tem que fazer isso aqui. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, né? Quer dizer, isso é uma coisa trazida o quê? Por esse consumismo, consumerismo, né? Que é uma corrente, fala-se até da religião do consumo, né? Que existe, não assim de forma aberta, mas pode ser considerada uma religião do consumo, né? Que alguns americanos, né, falam nisso. Então, esses dois mecanismos, eles se movem muitas vezes descompassadamente, um vai para um lado, outro vai para o outro, mas de uma forma que gera inovação. Estou terminando. Os avanços tecnológicos propiciaram o conhecimento intercultural e criaram, no âmbito religioso, as condições para o aprofundamento dos diálogos interreligiosos, que, por sua vez, contribuíram para o pluralismo como resposta à diversidade religiosa. Para esse autor, Rose, o pluralismo implica uma desparticularização de todas as tradições religiosas, uma vez que representa o fim de um processo que tem início com o hibridismo religioso. Então você tem misturas, né? Até hoje alguém estava
na palestra do professor que me antecedeu, alguém falou, ou ele, não sei se foi ele falou, da questão do pessoal que migra acho que foi o senhor que falou, de um lugar para outro, e ali a tradição já vai se modificando, né, tentando se adequar àquela situação, né? Então, eu lembro que uma colega nossa falou uma vez que no Japão existe uma prática de uma criação assim célere de novas seitas que depois viram religiões, né? Porque o cara ele está ali numa religião daquela, e aí ele começa a ficar tão bom naquilo ali que ele termina tendo alguma divergência, ele cria seu próprio grupo de pessoas que o seguem, né? Então isso também me parece que acontece um pouco aqui no Brasil com as religiões ditas evangélicas, né? Você todo dia tem a criação de uma igreja nova com uma denominação diferente e com vamos dizer assim, com um apelo, né, diferente para as pessoas, né? Muitas vezes tem formas diferentes até de tratarem questões. Então, para ele, o pluralismo implica uma desparticularização, tá certo? E esse processo, ele é parte de um grande processo que é o sincretismo. E esse sincretismo, ele envolve uma forma, né, de você criticar a religião. Você começa criticando alguns pontos da religião e daqui a pouco você já está, né, vamos dizer assim, partindo para uma outra noção de religião. Isso acontece de maneira abrupta? Não. Isso acontece de forma velada, muitas vezes bem você não percebe, né? Você está envolvido na religião, você não percebe isso. Essas modificações vão acontecendo. Eu conto sempre a história que eu fui coroinha, né? Para quem não sabe, quem é mais jovem aí não sabe o que é coroinha, é aquele cara que ajuda o padre na hora que ele vai. Então existiam coisas, por exemplo, no ritual da missa, que eu como coroinha, o meu papel na hora da comunhão era levar uma bandejinha que chamava-se patena. E os caras iam, né, as pessoas iam tomar a comunhão e eu tinha que colocar aqui embaixo. Para quê? Para não cair nenhuma migalha, né? Porque aqui, só quem podia tocar na hóstia era o padre. Ou você pega aqui a hóstia e você não podia também mastigar, né? Havia isso também. Meu pai foi... Quantos minutos eu tenho? Sim. Ele foi quase frade, né? Chegou inclusive, fazer a tonsura e tudo mais, mas desistiu na última hora, graças a Deus, senão não estava aqui. Né? Apaixonou-se pela minha mãe à primeira vista e aí, não, para mim não, eu vou a vida mesmo, né, matrimonial. E aí ele disse que uma vez estava lá como seminarista, lá ajudando, preparando a missa, as janelas e portas abertas lá da igreja, deu um vento, as hóstias voaram, e aí ele ficou doido lá. O que eu faço agora? Eu não posso pegar nas hóstias, porque é pecado. Pecado sério, né? Aí, hóstia consagrada, aquela que já está ali estocada para, né? Aí ele ficou louco, né? Começou a gritar: socorro, aqui, me ajude alguém. Um frade, por favor, vem aqui para me ajudar a coletar essas hóstias. Eu não posso pegar, não. Então você vê como é que é, né? Como é que as tradições evoluem, né? Então é isso, né? O hibridismo religioso dá origem a novas identidades religiosas e a desparticularização prepara o terreno, substituindo antigas por novas identidades. Nesse sentido, o pluralismo se apresenta como o futuro da religião para esses autores. E nesse processo, o sincretismo desempenha importante papel na ascensão e queda dos ensinamentos e identidades religiosas. Rose propõe o que ele denomina pluralismo apofático, que baseia-se na negação de afirmações religiosas que, à medida em que o processo do sincretismo evolui, vão perdendo suas credenciais de verdades universais e substituídas por outras reflexões adequadas à nova face do movimento religioso resultante do sincretismo. Aqui fica parecendo que a pessoa vai negar de propósito. Não é. Aí ele está vendo
como é que a coisa acontece. Essas negações, né, são pessoais, muitas vezes sociais, e as coisas vão acontecendo. Mas não é que as pessoas queiram, aquilo é quase que em função das modificações, vamos dizer assim, culturais que acontecem. Nesse sentido, ele afirma que a diversidade religiosa é algo inevitável, em virtude da mudança como característica de todas as atividades, atitudes e pensamentos humanos. Nós estamos em constante mudança. Ou seja, em razão das mudanças culturais próprias à nossa condição humana. As religiões vão se modificar ao longo do tempo de forma a gerar sínteses inovadoras de ideias e práticas religiosas, né? Haja visto judaísmo, cristianismo, Então, estudo de casos de sincretismo religioso, cristianismo e hinduísmo. Técnicas corporais, oriundas da tradição hindu, são incorporadas por grupos cristãos, gerando novas configurações espirituais, centradas na experiência do corpo. Grécia e Portugal. Práticas religiosas populares integram símbolos cristãos e elementos pagãos, revelando espiritualidades híbridas como resposta a necessidades comunitárias. Isso aqui tudo são artigos, né, que geraram esses estudos de casos. Tecnociência espiritual. A interface entre espiritualidade e tecnologia promove novas cosmologias religiosas, como meditações guiadas por inteligência artificial e espiritualidade transhumanística. Me pergunte o que é isso, eu não sei. Mas é algo que está rolando aí entre a garotada, né, mais ligada aí na IA. Catolicismo popular espanhol. Rituais locais reinterpretam doutrinas oficiais e validam milagres não reconhecidos formalmente, construindo um campo religioso alternativo e criativo. Né? No Ceará temos o Padre Cícero também, né? O milagreiro. Um minuto. Então, a invenção da tradição proposta por A invenção da tradição proposta por Robson Paulo Ranch revela que práticas religiosas podem ser criadas para parecerem ancestrais e assim legitimar identidades ou poderes. Palmisano e Panufino, isso parece uma dupla sertaneja, né? São duas pessoas, né? Palmisano e Panufino. Essa dupla sertaneja propõe o conceito de criatividade religiosa, que amplia essa lógica para contexto de adaptação espiritual. Conforme Palmisano e Panufino, a memória sagrada é fragmentada. E é na recomposição dessas partes que a inovação se revela tradicional. A criatividade religiosa contemporânea não é mera bricolagem simbólica, ela é reinvenção performável, expressão de desejo espiritual e resistência cultural. O sagrado, ao reimaginar-se a si mesmo, transforma rituais, refaz memórias e reconfigura territórios simbólicos. Em tempos de hibridização cultural e transcendência digital, a tradição não é algo que permanece, porque nunca muda. Ela sobrevive porque se transforma. Ainda está rindo. Perdão, estou rindo. As ideias que procuramos desenvolver nessa apresentação, para terminar, passando 30 segundos já, as religiões integram o conjunto de realizações humanas, essas são as ideias que eu tentei desenvolver. As religiões estão ligadas à cultura, e a cultura, né, está em permanente modificação, e a religião, como integrante da cultura, também se modifica. O sincretismo religioso e a invenção de tradições aqui abordadas possuem aspectos positivos, fornecendo contribuições importantes para a incorporação e desenvolvimento em outras esferas culturais, atualizando e mantendo vivo o sentimento religioso. Quero chamar a atenção para isso aqui, né? É necessário o sagrado se reimaginar-se a si mesmo. Porque só assim, se transformando, é que ele permanece. Se transformando, é que ele continua ali. É isso, senhores.